exaltado, Tu és adorado, Tu és digno, Senhor, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Davi, ele disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquele contexto não tinha templo, tá? Não tinha nem o primeiro templo, que foi construído por Salomão. Mas a ideia de Davi, nós precisamos entender isso, até porque quando um religioso vem para você e diz assim: vamos para a casa do Senhor, vamos para a casa de Deus, ele lembra logo desse versículo. Não, porque Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só que naquele tempo não existia o templo, ou seja, não era uma casa física de bloco. Quando Davi disse: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, Davi se referia ao quê? A uma comunhão entre irmãos. Davi se referia à reunião anual que havia em Jerusalém, ou seja, a confraternização, a congregação de Israel que estava junta. Então, amados, quando nós falamos em graça da reunião, não é um conceito religioso de ir ao templo, mas um conceito espiritual de estar junto. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Casa do Senhor, quem são? Somos nós. Então há uma alegria quando o irmão vê o outro, quando o irmão abraça o outro, quando o irmão cumprimenta o outro. Esse é o conceito de congregação, de reunião em graça. Quando Davi dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é que Davi ia estar em comunhão com aquele povo, Davi ia estar junto com aquele povo. E quando aquele povo estava junto, o que era que acontecia? Uma festa. Havia festa, havia alegria, sabe? Havia louvor. Naquele contexto havia lá a questão pactual, havia os sacrifícios, havia lá as apresentações no altar, etc, etc. Mas no nosso caso não. No nosso caso, essa alegria de ver o irmão, essa alegria de ver os filhos de Deus falando a mesma linguagem, falando, sabe, vivendo no mesmo espírito de fé. É diferente, irmão. Não tem como, é complicado. Alguns até se esforçam, mas não tem como você, com essa mentalidade que você tem agora em Cristo, você ir a um templo religioso, denominação X ou Y, e você sentir a presença de Deus, que não seja mais por meio da revelação da graça. Você pode até se emocionar com alguma atividade, você pode até se emocionar com alguma peça teatral, mas ninguém vai te enganar mais. Ninguém vai dizer que a presença de Deus está ali porque o pastor levantou a mão e fez uma oração profética. Não, por quê? Porque você sabe que a presença de Deus habita em você. A alegria do Senhor está na tua vida. A mulher samaritana, ela não entendia, e ela dizia assim: nós adoramos no monte, os samaritanos. Vocês judeus adoram no templo, ou seja, em Jerusalém. Aí Jesus disse: a hora vem, a hora é chegada, a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais no templo, não é mais nos montes, mas é numa consciência pura que recebeu a palavra da graça de Deus. Você é esta igreja, você é esse templo. Deus não está em um lugar físico, Deus está em você, em vidas. Pedro disse: nós somos pedras vivas desse edifício que é espiritual. E aí Pedro também falava sobre apresentar para Deus sacrifícios espirituais. Nós precisamos entender que há uma diferença entre sacrifícios de animais, sacrifícios religiosos carnais e sacrifícios espirituais. O sacrifício da religião é sacrifício físico, vai ali, pega um envelope, consagra o teu salário ao Senhor. O sacrifício da religião vai ali, faz a campanha do jejum de Daniel. O sacrifício do religioso venha participar da campanha na igreja, venha participar do voto com Deus, venha participar. Não.
O sacrifício espiritual é uma consciência de que você nele está perfeito, está abençoado, é que você é mais do que vencedor. O sacrifício espiritual é como disse Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O meu corpo é templo do Espírito. Eu preciso apresentar a Deus como sacrifício vivo, porque o culto é racional. Eu não vou usar os membros do meu corpo para praticar iniquidade, porque a palavra do santo habita em mim e nós fomos santificados por ele. Esse é o sacrifício espiritual. Sacrifício espiritual é você olhar para o teu irmão, o teu semelhante, e se compadecer dele. Não é você pagar o preço por algo que Cristo pagou. É você entender que nós somos falhos, nós somos muitas vezes errantes na nossa caminhada, mas nós entendemos que o sacrifício perfeito, ele se manifestou na nossa vida. E hoje, como filhos que somos, mediante a revelação da graça, nós estamos completos, perfeitos no Senhor. Paulo falou aos Romanos, no capítulo 11, sobre a eleição e a plenitude dos gentios. 11, versículo 25, Paulo disse assim: porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes quanto a este segredo, ou a este mistério, para que não presumais de vós mesmos, para que vocês não entrem em soberba. Eu não quero que vocês se tornem prepotentes, soberbos. Paulo aqui estava falando para os gentios, ou seja, os não judeus. Paulo estava falando para um povo gentílico, lá em Roma. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, sem conhecimento, e que vocês também não venham entrar na soberba. Porque só eu que sou da graça, que sou salvo eternamente. Não, isso é soberba. Isso é seita, característica de seita, que diz que só ele é que é salvo e o outro não. Não, isso é seita. O Filho de Deus, ele aceita a palavra de Cristo, que diz que os filhos são filhos no Espírito, independente da religião que o camarada lá pratica. Então nós entendemos, amado, que ser filho de Deus é uma condição espiritual e não religiosa. E aí Paulo vinha explicando para aquele povo: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a este segredo, para que vocês não venham presumar de vocês mesmos, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A porta da graça estava aberta. Os gentios tinham que entrar por esta porta. E até que a plenitude dos gentios fosse entrada ali naquela graça, os eleitos de Israel, alguns tinham sido endurecidos pelo próprio Deus, disse o apóstolo Paulo. Versículo 26, Romanos 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. 27, e este será o meu conserto. Olha aí, olha, o meu conserto, esse será o meu pacto, esta será a minha aliança, este será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então, havia uma profecia de que o Senhor iria arrancar todo o pecado daquele povo, assim que, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, os gentios, na época de Paulo, tiveram o privilégio de receber a palavra da graça quando Israel ainda não tinha entendido. Por quê? Porque Israel tinha sido endurecido pelo Senhor, até que os gentios recebessem a revelação da graça. É por isso que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 23, que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo dos céus. Paulo levou o evangelho ao mundo de então conhecido da época. Ou seja, quando os judeus resistiam a Paulo, quando os judeus perseguiam a Paulo, Paulo disse: eu deixo vocês agora, porque Paulo entendeu que os judeus estavam resistindo a ele, porque Deus havia endurecido, para que a plenitude dos gentios fosse enxertada na videira verdadeira. E aí Paulo deixa os judeus e vai para os gentios. Quando a plenitude dos gentios começam a receber a palavra, aí Paulo diz: olha, eles vão ser amolecidos novamente. Israel será salvo
quando o Senhor tirar todo o pecado. Ô irmão Elcio, mas João chegou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que o pecado não foi tirado de uma hora para outra, porque havia uma lei jurídica. A lei de Israel, a lei de Moisés ainda estava em funcionamento. Os pactos estavam se cruzando, e toda profecia só teria o fim com o templo quando viesse abaixo. Então, desde o sacrifício na cruz de Jesus, quando ele disse está consumado, até o ano 70, com a queda do templo lá em Israel, aquele povo ainda tinha um coração endurecido. Por que esse tempo, irmão Elcio? Para que os gentios fossem se achegando. E havia um conflito tão forte que os judeus, com exceção de Paulo, os apóstolos, com exceção de Paulo, eles achavam que a salvação era restrita para os judeus. Eles não compreendiam. E aí Paulo começou a pregar, está lá em Atos capítulo 15, Paulo começou a falar que não era necessária a circuncisão, não era necessário os votos no templo, não era necessário guardar os sábados, não era necessário mais praticar toda aquela liturgia judaica. E aí alguns irmãos se rebelaram contra Paulo: não, se vocês não circuncidarem, vocês não podem ser salvos, tem que circuncidar. E aí houve uma confusão. Houve uma reunião ministerial no capítulo 15, no versículo 19 em diante. E aí Tiago, Pedro, João, eles mandam Paulo ir para os gentios. Vai Paulo, vai pregar para os gentios. Por quê? A profecia tinha que se cumprir. Esses gentios, a plenitude, tinha que ser enxertado na videira verdadeira, como diz lá em João capítulo 15. Enquanto Paulo está pregando para os gentios, Pedro, Tiago e João estão trabalhando na mente dos judeus que queriam continuar praticando a lei. É claro que Pedro, Tiago e João tinham também muito ranço da lei, porque eles viviam naquele sistema legalista mosaico. E foi necessário Jesus quebrar um paradigma na vida de Pedro. Jesus chama Pedro, dá uma revelação em Atos 10 e manda Pedro ir pregar para o gentio Cornélio e sua família. E Pedro a princípio resistiu: não, Senhor. Porque quando ele vê a revelação, ele vê os animais descendo naquele lençol, animais quadrúpedes, animais com unhas fendadas, partidas, animais que eram impuros na cultura do judaísmo, eles não podiam se alimentar daquilo. E aí Jesus diz: mata e coma. Aí Pedro diz: de modo nenhum colocarei na minha boca aquilo que é impuro, que é imundo. Ô irmão Elcio, Pedro estava errado. Não, Pedro não estava errado, fazia parte da cultura deles. Eles não podiam comer aquilo que era impuro. Eles não podiam se contaminar com aquilo que era externo, que era de fora, que não podia dentro da lei. Só que Jesus chega para ele e diz: não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. No mundo espiritual já estava tudo pronto, mas no mundo jurídico, na lei, tinha que ser consumada, acabar. Por isso que Jesus falava do fim do mundo, do fim daquele aion, daquele período, daquela aliança, daquela transição. Aquilo tinha que chegar ao fim. E como eles não entendiam, eles ficavam perguntando: e quando será o fim? E quando será o fim? Aí Jesus dizia: nessa geração. É nessa geração que vai acontecer. É dentro desse período que vai acontecer. E aí Pedro entende a revelação e vai pregar para Cornélio, que era um gentio. Ou seja, Cornélio fazia parte desses gentios que iriam completar a plenitude dos gentios, iriam chegar. E essa plenitude chegou quando o templo caiu, quando os elementos foram destruídos a fogo, como havia a profecia de Pedro. A plenitude dos gentios se achegaram ao Senhor. Alguns fisicamente, porque viveram naquela época. Ô irmão Elcio, e os demais gentios? Queridos, nós precisamos entender uma coisa: os gentios daquela época nos representavam. Os judeus daquela época representavam os judeus de hoje. Então a salvação que foi para os judeus daquela época, ela representa os judeus que existem hoje. A salvação que chegou para os gentios daquela época representa os gentios salvos de hoje. Agora, existe uma revelação, porque aquilo foi colocado em segredo. Existe uma revelação, e o Evangelho da Graça é justamente essa revelação
que chega aos corações para dizer para você que você é um filho abençoado com todas as sortes de bênçãos, amém? E que hoje para Deus não há mais diferença entre os judeus e gentio, porque não existe mais essa separação, porque quando o Pai espiritual olha, ele não vê mais judeus e gentio, ele vê espíritos perfeitos, ligados, conectados diretamente no Pai, porque disse Paulo, todas as coisas convergiram, congregaram em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar mais um. Vamos. Você que quer ofertar, você que pode ofertar, você que quer participar do ofertório, oferte com amor e alegria. Queridos, graças a Deus, né? Mais um ano, 2025, estamos firme e forte, na expectativa de que o nosso coração é sempre de gratidão a Deus e perspectiva de crescimento. E quando a gente fala de crescimento, a gente fala de avanço. Eu estava conversando com uma irmã ontem. Quantos irmãos existem que estão em graça? Muitos irmãos estão em graça, mas infelizmente a maioria dos irmãos não valorizam muito esse momento, né? Esse momento de estar junto e tal. E quando eu falo de estar junto, irmão, não é, às vezes, estar junto só aqui aos domingos. É estar junto na mesma caminhada de fé, no mesmo espírito. Eu sei que eu tenho irmãos aqui que talvez eu veja uma vez por mês, mas eu sei que estão junto com esse trabalho. Eu sei que eu posso contar. Eu sei que eu posso dizer assim, irmão, você pode dar um suporte lá no nosso trabalho, na nossa reunião. Eu sei que eu posso contar. Agora, em contrapartida, tem outros irmãos que não querem participar disso. E a gente fica impossibilitado de projetar novas reuniões. Quem sabe, futuramente, até abrir um espaço em Salvador, para os irmãos de Salvador, né, ter mais oportunidade de estar junto. Por quê? Porque várias vezes nós fazemos isso, né? Primeiro foi nas 7 Portas, não teve como manter. Não teve como manter por quê? Por causa disso aqui, irmão. Porque as pessoas pensam que graça é você entrar no supermercado, fazer uma compra e não pagar. As pessoas pensam que viver o Evangelho da Graça é se isentar de responsabilidade, de compromisso que nós temos na sociedade. E não é. Nós estamos em graça, pagamos IPVA. Estamos em graça, pagamos conta de água e luz. Estamos em graça, vamos fazer mercado, vamos ter que pagar lá no caixa. Então tudo é dinheiro. Mas infelizmente, foi aquele áudio que eu mandei no grupo ontem, um pouco triste, porque infelizmente muitas pessoas que estão em graça, pelo fato de não gostar de se reunir, acabam disseminando isso na mente das pessoas como uma verdade em graça. Não, irmão, se reunir em graça não existe. Ofertar em graça, cooperar em graça não existe. Como assim não existe? Aí eles vão logo para Jesus. Não, porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça. Mas o que é que isso tem a ver em pagar um aluguel? O que é que isso tem a ver em usar um banheiro e usar as coisas que é necessária? O que é que isso tem a ver em um irmão chegar para mim, irmão Elcio, estou precisando de um bujão de gás aí, o ministério pode me ajudar? Porque se eu puder do meu bolso eu vou fazer, não vou falar com ninguém. Mas se eu não puder e o ministério tiver condição, a gente vai pegar do caixa do ministério e ajudar esse irmão. Mas a gente não pode mais fazer isso. Infelizmente. Eu sei, irmão. E uma irmã falou algo interessante ontem para mim. Ela disse, irmão Elcio, você percebeu que depois da pandemia parece que o povo ficou meio que desnorteado das coisas? Parece que desequilibrou tudo. O povo parou de entender as coisas. Queridos, antes da pandemia, eu posso dizer isso, que era vocês, talvez vocês não saibam disso, era vocês, porque eu pegava aqui do ministério, a gente ajudava uma criança que tinha deficiência, lá em Aracaju. Quantas vezes eu ajudei aqui trocar gás de irmãos, ajudar com cesta básica, por quê? Porque a gente tinha uma certa condição de fazer, hoje a gente não tem. Hoje é tão difícil que se um irmão deixar de fazer uma oferta para ajudar a pagar o aluguel, eu tenho que me virar de outra forma para completar, porque falta. Então assim, às vezes eu fico triste porque fica sobrecarregando um grupo pequeno, como na verdade tem tantos irmãos
que poderia dar uma ajuda, que poderia, não, irmão, eu vou dar uma ajuda aí mensalmente para manter o espaço. Mas infelizmente a gente não tem, né, essa disponibilidade. E como eu falei, aí alguns chegam no YouTube, porque não congrega, porque não se reúne. Ah, irmão, vocês estão sendo enganados, o irmão Elcio está pedindo oferta. Esse negócio de congregar em graça não existe. Ué, e por que Paulo pregava sobre congregação? E por que Jesus reunia pessoas? Ah, mas Jesus não pagava aluguel, você paga porque você quer. Tá bom, então vamos lá. Jesus não pagava aluguel e tinha um tesoureiro para arrecadar oferta. Por que as mulheres davam oferta a Jesus? Porque era que aquelas mulheres ricas, diz lá no texto, vendiam suas fazendas e depositava oferta aos pés dos apóstolos. Era para pagar aluguel da... Não, é porque ministério, quando a gente fala de ministério, eu falei isso para um irmão que tinha vontade de abrir uma congregação, foi para o irmão Giovanni, que tinha vontade de abrir uma congregação em Salvador. Eu falei para ele, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Congregação não é você chegar lá, abrir um espaço, botar as cadeiras, um púlpito, pegar um microfone e reunir os irmãos. Isso é fácil. Congregação, igreja, ministério, não é isso. Você vai lidar com muitos problemas emocionais de pessoas. Graças a Deus que nós temos aqui pessoas maduras, pessoas que já andam com as próprias pernas. Mas muitas vezes você vai receber mensagem e áudio, vai dormir tarde. Muitas vezes você não vai ter tempo nem para sua família. Minha esposa muitas vezes reclama disso. E ela está certa, porque muitas vezes eu sacrifico um lazer, uma hora com a minha família, porque eu tenho um compromisso com a igreja. E eu não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, mas Deus me deu isso. Então tem muitas pessoas que pensam que igreja não, é só chegar e pregar. Não, você vai lidar com muitas situações. Olha, se um irmão chegar para você e dizer assim, irmão, você pode me ajudar com isso aqui? Se você puder e ajudar, amém. Se você não puder, você vai dizer para o irmão, ô irmão, não posso. Beleza, você vai para sua casa, vai para sua família e o outro abençoado vai viver a vida dele. Agora, se chegar para mim, o peso é outro. A cobrança em mim é de outra forma. Por quê? Porque é algo, digamos assim, mais pessoal. Não, aquela pessoa veio porque ela vê em mim uma capacidade de alguma forma resolver essa questão. Aí eu vou ter que mobilizar alguém, falar. É igual quando alguém chega assim para a Cris e diz assim, Cris, você pode me ajudar com a consulta médica? Se chegar para a irmã assim, ô irmã, você pode me ajudar com a consulta médica? A irmã pode dizer assim, eu não tenho nenhum conhecido não posso lhe ajudar. Mas se chegar para mim e para a Cris, a gente já tem uns contatos. Aí a gente vai ter que ficar ligando para aquele contato, conversando com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está lá trabalhando, às vezes aquela pessoa está passando um problema na família dela, mas só porque alguém pediu para mim ou para a Cris, a gente se vê na obrigação de tentar resolver aquilo para o irmão. E se a gente não conseguir, muitas vezes o irmão ainda diz assim, eu pedi o irmão Elcio não fez nada. Mas não sabe, nos bastidores, o que a gente já tentou para resolver. E foi isso que eu falei para o irmão Giovanni. Igreja não só é abrir a porta e pregar. É você ter uma equipe. Pessoas que te auxiliam, pessoas que te ajudam. Porque você não é ninguém sozinho. Eu não sou ninguém sozinho. Se você não somar comigo, não dá nada certo, não vai para frente. Ah, mas você não é de Deus? Ser de Deus sou eu. Mas as coisas que a gente faz aqui é uma comunidade, é uma família. E se vocês não abraçarem, se vocês não fizerem, a gente não consegue. Então, sim, meu irmão. É por isso que é igreja, é corpo, exatamente. Amém, meus irmãos? Então, nos ajude. Ô irmão Elcio, eu não posso. Não é valor, é com o que você puder fazer. Tá bom, meus irmãos? Não é. A gente não trabalha aqui com valores. Quem pode fazer mais, faz mais. E obrigado por aqueles que podem fazer mais, porque muitas vezes você está fazendo por você e por mais uns 3. Eu tenho pessoas aqui que no início ajudavam a gente e deixou de ajudar. Graças a Deus, Deus levantou vocês para suprir, porque senão já tinha fechado há muito tempo. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos cantar mais um louvor? Para a gente entrar no tema propriamente dito, né? Tem mais música, gente? Se não tiver, tudo bem. Estou vendo ali as irmãs meio assim olhando para mim, meia torta.
Repertório, é? Eu gosto assim, é mostradinha. Feliz por ver vocês de volta, né? Como diz um pastor famoso que está por aí, minhas ovelhinhas. Tá aí, né? Diz que travou tudo aí. Eu fico... Não, na verdade, irmãos, na verdade é nós que não devemos estar lá. Mas a fé deles é de estar lá, né? Então, que Deus o use para libertar lá pessoas de criminalidade, de droga, etc. Mas, assim, teologicamente falando, besta seríamos nós se estivéssemos lá, porque não faz sentido nenhum, não agrega nenhum tipo de conhecimento para a nossa vida. Mas um dia a gente já comeu desse alimento, né? Então, paciência, né? É como Paulo falou, né? Que vocês não venham presumar de vocês mesmos, porque o endurecimento está nos corações dele. Quem dera essa palavra corra e chegue aos corações deles e eles também consigam viver a liberdade de espírito que nós vivemos hoje. Amém?